Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Você está no canal Luz do Mundo e hoje nós vamos trazer um assunto muito importante. Nós vamos estar falando um pouco sobre oração. O tema que nós vamos trazer para este vídeo é os segredos da oração. Talvez você está se perguntando, oração tem segredo? Tem segredo em orar? Nós vamos estar tratando desse assunto agora. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Ative também o sino das notificações, pois só assim você será avisado toda vez que tivermos um conteúdo novo, ok? E se você gostar desse vídeo e assistir até o final, não deixe de compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, vamos para o vídeo, vamos falar um pouco sobre oração e os seus segredos. Bom, a mensagem que vamos trazer hoje, a reflexão, deste vídeo, que eu tentarei ser bem breve, nós vamos estar falando um pouquinho sobre oração, sobre aquela conversa que você tem com Deus, aquela dinâmica que você tem com Deus, a intimidade, na verdade, de você e Deus, que é aquele diálogo que se dá-se o nome de oração. E nós vamos citar aqui alguns versículos rápidos para que a gente possa entender um pouquinho se há verdadeiramente um segredo, numa oração forte e poderosa. Lá no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante, fala assim que pedistes e não recebeis, porque pedistes mal. Isso aí nos deixa pensar um pouco. Por que oramos a Deus e pedimos algumas coisas às vezes e não recebemos? Ou por que aqui a palavra nos diz desta forma que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aí eu vou trazer um contexto bíblico bem interessante que talvez você já tenha visto, mas não desta forma. Porque eu acredito que todos nós conhecemos. No livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 em diante, ali Jesus está conversando com seus discípulos. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode estar acompanhando. E Jesus conversando com seus discípulos, Jesus diz assim, olha, quando fores orar, orem assim, orem desta forma. E aí Jesus começa a citar o conhecido Pai Nosso, que é aquela oração modelo que está na nossa Bíblia, que também eu acredito que esteja aí na sua Bíblia. Então Jesus começa a orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e vai até o final. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender que Jesus ele ensinou os seus discípulos a fazer a oração. Então, Jesus ele deixou o Pai Nosso, que está no contexto da Bíblia, como um modelo de oração. E muitas vezes nós entendemos que este modelo de oração é uma oração que nós devemos fazer repetidamente, o que na verdade não é desta forma. E eu quero trazer rapidamente uma reflexão sobre este modelo de oração. Veja, quais são os segredos de uma oração? Quais são os segredos que a gente às vezes não consegue entender por que nós não fazemos uma oração tão eficaz? Não que você não seja capaz, porque todos nós somos capazes de fazer uma oração, mas existem algumas observações. E estas observações nós vamos estar tirando elas justamente deste modelo que Jesus deixou para os seus discípulos. Então vamos comigo para entendermos um pouquinho. Jesus começa dizendo, Pai Nosso que estais no céu. Quando orares, ores assim, Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, primeiro a nossa oração ela precisa começar com um contexto de que para quem nós estamos orando, Nós estamos orando a Deus que está no céu. Então a nossa oração ela tem que estar sempre voltada para Deus, Para o nosso Altíssimo, Soberano Senhor. Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, somente o nome de Deus é santificado, somente Deus é santo, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Ou seja, ali Jesus ele mostra nessa oração que nós temos que pedir a Deus nas nossas orações de uma forma que Deus ele venha a nós, da mesma forma que nós tentamos chegar a Ele, Deus ele vai vir a nós com o teu reino, ou seja, o reino de Deus, Venha a nós com o teu reino, seja feita. Agora, veja bem, quantas vezes na nossa vida nós paramos para orar e oramos a Deus de uma forma e não
da forma que realmente é necessário que ore, mas da forma que nós queremos que seja. Veja bem, quando eu vou orar a Deus pedindo alguma coisa, eu sempre oro, Senhor, eu quero isto, Senhor, eu preciso daquilo, quando na verdade Deus ele conhece todas as nossas necessidades. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que é o nome exaltado dele. Venha a nós com o teu reino e seja feita a tua vontade. E isso muitas vezes nós não colocamos em prática na nossa oração. Eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Quantas pessoas às vezes estão ali com um familiar no leito de morte, né? Ninguém quer perder um familiar, verdade? Eu não quero perder um familiar, você também não quer perder um familiar seu. Então, muitas vezes estamos ali com um familiar num leito de morte. E ali nós oramos a Deus, pedindo a Deus a solução para aquela situação. E quando nós oramos, nós pedimos, Senhor, cure esta pessoa. Deus, faça, Senhor, que esta pessoa saia daqui, que seja curada. Quando, na verdade, o modelo de oração que Jesus nos deixou é que seja feita a sua vontade. Não a minha vontade, mas a vontade daquele que está no céu, que é Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra, ou seja, aqui onde nós estamos vivendo agora, como também no céu. Porque Deus, da mesma forma que Ele está aqui presente, Ele está no céu com os teus anjos. Então, que a vontade dEle tem que ser feita, na verdade, né? Tanto aqui na terra quanto no céu. O pão nosso, o alimento, eu falo agora de um alimento físico, de cada dia, nos dai hoje. Outra coisa interessante. Por que eu falo que é interessante? Quando nós vemos este modelo de oração do Pai Nosso, onde Jesus fala com os seus discípulos ali, o pão nosso de cada dia, ou seja, o nosso alimento, aquele alimento que você come na sua casa, seu arroz, seu feijão, seja lá qual for a alimentação que você faça. Mas o pão nosso de cada dia que se refere a ele, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja que Jesus ele não fala, nos dá o pão de amanhã, nos dá o pão de depois de amanhã e nem nos dá o pão do passado. Jesus ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Eu não marquei aqui na Bíblia, mas existe um versículo na Bíblia que fala assim, que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir, porque Deus ele suprirá todas as nossas necessidades. E que o dia do amanhã não nos pertence. O dia do amanhã pertence a Deus. É por isso que Jesus ele fala neste modelo de oração, no Pai Nosso citado aqui na palavra, que ele deixou para os seus discípulos este modelo, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque nós vivemos o hoje, é o hoje que nos pertence. Então a nossa necessidade deve ser suprida agora, hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, perdoai as nossas ofensas. É quando a gente chega para Deus e pede perdão. Aí agora vem a questão, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, ou os nossos devedores, algumas traduções dizem. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes é fácil eu pedir perdão a Deus, mas e eu consigo perdoar o meu irmão? Então todo este contexto, essas coisas que eu estou falando, a gente tem que estar em observação nas nossas orações, para que a nossa oração seja feita da forma modelo que Jesus deixou, para que seja uma oração eficaz. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele é formado de carne, né? A palavra diz que nós temos o espírito, né? Que nós temos o nosso corpo físico, a matéria, que é esta carne aqui, e é uma carne, ela é frágil, né? A palavra nos diz assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é através desta carne que surgem as tentações da nossa vida. Então, nós, às vezes, por nós mesmos, nós não somos capazes de vencer a tentação. Por isso que Jesus ensina que nós devemos orar a Deus que está no céu e que santificado é o nome dele, que não nos deixe cair em tentações e nos livre de todo mal, porque nós sabemos verdadeiramente que o mundo jaz no maligno e que nós precisamos realmente estar livre dele e que só Deus tem o poder para nos livrar do mal, né? E aí finaliza o modelo da oração do Pai Nosso dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e a glória pertence a ele, ok? Então, quando você for fazer a sua oração,
Pegue o Pai Nosso, o conhecido Pai Nosso, que está na Palavra de Deus, que é um modelo de oração perfeito deixado por Jesus, e começa a ver como que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e começa a orar, né, de uma forma semelhante, eu posso dizer assim. Não pegar o Pai Nosso e repetir várias vezes, né? Porque até onde eu sei, você repetir a mesma oração acaba se tornando uma vã repetição, né? Então, Deus, ele entende que a nossa oração tem que ser um diálogo feito a Ele, né? Da mesma forma que você pega o seu telefone e liga para um amigo e ali você abre um diálogo com ele ali durante um tempo, assim também é com Deus na oração. E eu finalizo esse vídeo aqui dizendo o seguinte, Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Deus, ele pode falar conosco através de revelação, Deus pode falar conosco através de uma palavra, de pregação, Deus pode falar conosco através de um louvor e através de sonho, entre outras maneiras. Mas até onde eu conheço, um pouco, né, na verdade, que eu conheço da Bíblia, eu ainda acredito que nós só temos uma maneira de falar com Deus, né, que é através da oração. Então comece a trabalhar a sua oração para que ela seja eficaz e não seja, né, levado, como diz aqui na palavra de Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque às vezes nós não entendemos a forma que temos que se achegar a Deus para que Deus se agrade, né, do que nós vamos falar a Ele, tá bom? Que Deus lhe abençoe e que nós possamos nos ver no próximo vídeo em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar ele com outras pessoas, tá bom? Que Deus lhe abençoe e até a próxima em nome de Jesus.